Professores e professoras da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo ano série do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela SEDUC no ano de 2022, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Na pauta de hoje, o enfoque refere-se ao tema central gêneros textuais, tendo por base a complexidade dos variados gêneros e a formação do leitor crítico no ensino médio, a partir da sequência de atividades 7 e 8 do volume 1, da parte 2, da segunda série do ensino médio, do caderno Aprender Sempre. Meu nome é Cláudio Roberto de Araújo, sou formado em Letras e Pedagogia pela Unesp, e trabalho há 17 anos como professor na Rede Estadual de Ensino. Atualmente estou ministrando aulas na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, na cidade de Paraguaçu Paulista. Vou fazer uma videodescrição. Eu sou moreno, tenho 1,70 m de altura, cabelos pretos com tons de grisalhos e olhos pretos. Atualmente estou usando uma camiseta listrada com cores roxo, branca, azul e etc, listradas na horizontal, certo? Professores, peço permissão para vocês para compartilhar o material que nós preparamos para esse nosso bate-papo, para esse nosso encontro, tá? Então, como eu disse, aqui nesse programa de recuperação e aprofundamento, no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre o percurso de leitura dos gêneros textuais e a formação do leitor crítico no ensino médio, na sequência de atividade 7 e 8, do volume 1 de 2022 do caderno Aprender Sempre. Caso o professor ainda não tenha esse caderno, é possível encontrar ele lá no site da IFAP, tá? Na seção materiais, é fácil de encontrar, ou o professor pode acessá-lo por aqui também, porque junto com esse vídeo você receberá também esse slide. Maravilha? Vamos lá, professor. Para esse nosso encontro de hoje, nós temos 3 objetivos. O primeiro é revisitar reflexões acerca do percurso de leitura dos gêneros textuais selecionados na sequência de atividades 7 e 8 para potencializar a formação do leitor crítico no ensino médio. O segundo objetivo é examinar as atividades da sequência de atividades 7 e 8 da segunda série do ensino médio do material Aprender Sempre, com foco na complexidade dos gêneros textuais para oportunizar práticas de experiências leitoras. E o terceiro, propor experiências de aprendizagem por meio dos gêneros textuais com base na sequência de atividades 7 e 8 da segunda série do ensino médio, a serem discutidas no desdobramento do planejamento na TPC da escola. Muito bem, professores, então vamos para o nosso primeiro momento, que é fazer essa revisitação das reflexões acerca do percurso de leitura dos gêneros textuais selecionados da sequência de atividades 7 e 8 para potencializar a formação do leitor crítico lá no ensino médio. Muito bem. E quando a gente fala de gêneros textuais, professores, é bom, na sequência de atividades 7 e 8, nós vamos falar desses gêneros textuais em 2 agrupamentos, nesses agrupamentos, nós vamos ter 2 campos de atuação. O primeiro deles, o primeiro campo, é o campo jornalístico e midiático, e nesse campo jornalístico e midiático nós vamos trabalhar com o gênero textual artigo de opinião, lá na sequência de atividades 7. E no campo de práticas de estudo e pesquisa, lá na sequência de atividade 8 da segunda série, nós vamos trabalhar com o seminário. Todos os 2 gêneros são muito conhecidos por nós, professores de língua portuguesa, porque volta e meia nós estamos nos deparando com textos desse gênero, tá? Tudo isso sob a perspectiva de complexidade dos textos e níveis de leitura do leitor crítico. Muito bem? Então, professores, olha só. Quando a gente fala em gênero textual e complexidade dos gêneros, nós vamos trabalhar com algumas reflexões importantes, Nesse sentido, para pensar na apropriação dos gêneros ou dos conhecimentos cognitivos da leitura, é sempre bom levar em conta que é importante reconhecer e respeitar a trajetória e o ritmo de aprendizagem de cada estudante, compreendendo a articulação entre as etapas e a progressão das habilidades, consolidando e aprofundando as aprendizagens feitas lá no ensino fundamental,
aprendizagens como investigação e pesquisa, análise crítica e capacidade argumentativa, capacidade de abstração, reflexão, interpretação, de criatividade, de resolução de problemas, de curiosidade intelectual, empatia, diálogo e responsabilidade social. Diante disso, é sempre bom fazer uma retomada de habilidades, sempre que necessário, do ensino fundamental para a apropriação de repertório e fortalecimento da autonomia e visão crítica sobre a sociedade. Além disso, pensar em mediação de conflitos com foco na escutativa para estimular o protagonismo e a autoria, pensando na cocriação das aprendizagens para uma formação integral e propiciar o reconhecimento histórico e cultural dos estudantes para uma comunicação criativa, analítico-crítica, colaborativa, resiliente, produtiva, que extrapole o acúmulo de informações. Tudo isso é possível a gente pensar para vencer esses desafios, né, que é o de leitura e de escrita, da formação de um leitor competente. Lá, então, no ensino médio, o foco da área de linguagem e suas tecnologias está na ampliação dessa autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens, na identificação e na crítica aos diferentes usos da linguagem, explicitando seu poder no estabelecimento de relações. Tá? Também está na crítica, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e também no uso criativo das diversas mídias, né? Então, a área de linguagens e códigos, ela tem uma importância fundamental na apropriação de habilidades e competências quando a gente fala em leitor crítico. Maravilha? Então, vamos falar um pouquinho desses gêneros textuais e a complexidade deles, né? Sempre pensando na formação do leitor crítico no ensino médio. Em comparação com o ensino fundamental, a BNCC de Língua Portuguesa para o ensino médio define a progressão de aprendizagem e habilidades levando em conta o seguinte, que a complexidade das práticas de leitura e dos fenômenos sociais que repercutem no uso de linguagem, como a pós-verdade e o efeito bolha, são de fundamental importância para formar um leitor crítico. Também leva em conta a consolidação do domínio de gêneros do discurso ou gêneros textuais já contemplados anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem um grau maior de análise, síntese e reflexão. E também leva em conta, nessa progressão das aprendizagens e habilidades, também leva em conta o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de vozes e semioses. Maravilha? Quando a gente fala em classificação da complexidade dos níveis na sequência de atividade 8, né, a gente pode pensar assim, professores, como já foram apresentados a vocês, nós vamos reiterar algumas características que podem nos auxiliar na classificação dos textos em níveis, extraídas dos resultados de pesquisa apoiado no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, também conhecido como CAED, né, esse Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Os níveis de complexidade dos textos podem nos ajudar em relação ao trabalho com a leitura em sala de aula, uma vez que nos orientam quanto ao grau de integrabilidade dos textos, inteligibilidade dos textos, considerando diferentes leitores. Segundo a BNCC, para o ensino médio, né, nós temos que, para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às escolas do ensino médio proporcionar experiências e processos que lhe garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. Nesse sentido, os gêneros textuais indicados na sequência de atividades 7 e 8 apresentam características que, segundo os estudos desenvolvidos por meio do CAED, né, da plataforma CAED, podem ser classificados entre os níveis 3 e 4. Sendo o nível 3, né, tendo essas seguintes características. No nível 3, a sintaxe é complexa e própria do uso formal da língua, com estruturas subordinadas, intercalações mais longas ou impessoalizações, por exemplo. Os períodos são mais longos, com cerca de 3 minutos,
Os processos coesivos são mais complexos, com retomadas por elipses, pronomes e pronomes oblíquos e pronomes relativos menos usuais, assim como retomadas de referentes mais distantes. Tá? O léxico é próprio do discurso formal apresentado em textos diversos, de estrutura menos canônica, os temas são poucos familiares e os suportes mais variados, voltados para interlocutores diversos. As narrativas que aparecem nesse nível são os contos, as crônicas, os fragmentos de romance e textos da literatura brasileira. Encontram-se nesse nível também textos expositivos ou argumentativos mais longos, como a notícia, a reportagem e poemas de elaboração metafórica. Tá? Então, nós estamos falando aqui de textos que nós consideramos de nível 3, que possuem essas seguintes características. Já no nível 4, né, nós podemos dizer a sintaxe é complexa e própria do uso formal da língua, com estruturas subordinadas, intercalações mais longas e impessoalizações, por exemplo. Os períodos são mais longos, com 3 linhas em média, os processos coesivos são mais complexos, com retomadas por elipses, pronomes oblíquos e pronomes relativos menos usuais, assim como retomadas de referentes mais distantes. O léxico é próprio do discurso formal, especializado e erudito, apresentando em termos diversos de estrutura menos canônica. O predomínio é de textos com tratamento literário mais elaborado, afetando sua estrutura e seus recursos, e aqueles que tratam de temas especializados, sobretudo do campo da ciência e da vida em sociedade. Como exemplo de textos narrativos, nesse nível destacam-se os textos clássicos, que são os contos, as crônicas e os fragmentos de romance, narrativas menos focadas na ação e com estratégias mais complexas, com discurso indireto livre, descrições que capturam o fluxo da consciência da personagem. Temos aqui, por exemplo, podemos citar como exemplo os textos de Machado de Assis, de Eça de Queiroz, né? Textos da Clarice Lispector, por exemplo, tá? São alguns que estão nesse nível, né? E nesse nível encontram-se ainda as resenhas, notícias e reportagens, textos de opinião com com vários argumentos e poemas com tratamento literário mais elaborado, com a presença de metáforas, alegorias e imagens poéticas. Maravilha, professor. Falamos então do texto do nível 4 e 3 e as suas características, tá? Então, diante desses níveis de complexidade, podemos então considerar em nosso planejamento a criação de oportunidades para que os estudantes tenham níveis de leitura satisfatória em relação a esses textos, tá? E isso pode ser feito por meio de condições de aprendizagem ofertadas e das experiências com textos desses níveis que serão oportunizados aos estudantes. São esses aspectos que trataremos nos próximos momentos da nossa conversa de hoje. Então, vamos para esse segundo momento. Nesse segundo momento, né, do nosso encontro formativo, nós vamos examinar algumas atividades da sequência de atividades 7 e 8 da segunda série do ensino médio, com foco no percurso de leitura dos gêneros textuais para oportunizar a prática de experiências leitoras. Tá? Professores, vamos iniciar esse momento fazendo uma reflexão sobre gênero textual na escola. Para isso, vou deixar essa pergunta aqui para reflexão. Por que estudar a complexidade dos gêneros textuais em níveis de leitura contribui para a formação de um leitor crítico, tendo por base a produção autoral de gêneros textuais, artigo de opinião e seminário? Vamos refletir sobre isso por 30 segundos, professores. Muito bem. Então, retomando aqui a pergunta, né? Por que estudar a complexidade dos gêneros textuais e níveis de leitura contribui para a formação de um leitor crítico, tendo por base a produção autoral de gêneros textuais ou dos gêneros textuais, artigo de opinião e seminário? Trouxemos aqui, então, algumas reflexões, né, professor? Como sabemos, apropriar-se dos aspectos teóricos que tratam dos níveis de complexidade de cada gênero textual, bem como compreender em que níveis de leitura os estudantes se encontram, são fundamentais para o planejamento e direcionamento de experiências de aprendizagem que lhes oportunizem o protagonismo em relação às suas produções autorais de textos mais complexos.
Além disso, deve-se considerar a relevância que esses gêneros textuais possuem ou podem promover no cotidiano de cada um deles. Nessa formação, privilegiou-se a produção de artigo de opinião, na sequência de atividade SESC, que poderá ser fonte de pesquisa para a organização de um seminário que está proposto lá na sequência de atividade 8, pois ambos são gêneros textuais argumentativos, isso é, desenvolve habilidades relativas à argumentação e à defesa de pontos de vista a partir de pesquisas realizadas, tendo em vista fontes confiáveis de autores e ou institutos de pesquisas, entre outros, que fundamentam a tese a ser discutida por meio da escrita e da oralidade. Muito bem, professores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a compreensão dos gêneros textuais e os marcos de desenvolvimento. O que são marcos de desenvolvimento? Vamos tentar entender, né? São eles que nos permitem, por exemplo, os marcos de desenvolvimento, diagnosticar as necessidades de aprendizagem. Eles também indicam a progressão do currículo e propiciam melhores interações com o currículo. Os marcos de aprendizagem, ou dos gêneros textuais, né, desenvolvimento dos gêneros textuais, são descrições e habilidades relacionadas a etapas de escolarização anteriores e àquela etapa em que os estudantes se encontram. Então, eles fazem essa relação entre a escolarização anterior e a escolarização que o estudante está. Então, os marcos de desenvolvimento dizem respeito a algumas conquistas que são fundamentais para que os estudantes possam ter acesso a habilidades previstas no currículo para aquela etapa de escolarização em que se encontram. Um exemplo de marco de desenvolvimento nós podemos encontrar quando pensamos no fato de que um estudante de uma série, por exemplo, para que ele realize a leitura com compreensão dos gêneros textuais aos quais ele vai ter acesso, é necessário que ele tenha já desenvolvido e consolidado aquelas habilidades relacionadas a anos anteriores para que ele seja, portanto, capaz de compreender o texto com uma certa autonomia e criticidade. Assim, professores, ao aplicar as atividades da sequência de atividades 7 e 8, sugerimos considerar esses aspectos, no sentido de observar e coletar evidências em relação às necessidades de aprendizagem dos estudantes, quanto ao nível de leitura que apresentarão ao realizar leituras dos diferentes gêneros textuais propostos na sequência de atividades 7 e 8. Muito bem, então entendendo que esses marcos de desenvolvimento referem-se ao que já foi aprendido nos anos anteriores e com relacionados ao que está sendo aprendido no ano em que o aluno está. Muito bem. Falando de experiências de leitura e ampliação da proficiência, né, nós vamos trazer aqui uma reflexão feita com base na professora Inguedor Koch, né, e em Elias, né. Segundo Elias e Koch, na atividade de leitura e produção de sentido de um texto, se faz necessário mobilizar vários tipos de conhecimento, os quais se encontram armazenados na memória. Que conhecimentos são esses? Nós estamos falando de conhecimento linguístico, que abarca os aspectos ortográficos, gramaticais e lexicais, de um conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo, que são adquiridos no dia a dia através das experiências vividas, e de um conhecimento sociointeracional, que se refere às experiências que nós temos em sociedade. E aí entra o ilocucional, o comunicacional, a adequação do gênero à situação de comunicação, a metacognição e a superestrutura, né, que quando a gente fala de superestrutura, nós estamos falando do conhecimento dos gêneros textuais com suas características, né, próprias, tá? Então, dessa forma, considerar a necessidade de avaliar se todos os estudantes conseguem ativar estratégias para aplicar esses conhecimentos e, consequentemente, ler os gêneros textuais propostos de forma proficiente é essencial. Como costumamos trabalhar com turmas muito heterogêneas em relação aos níveis de leitura, é sempre importante oportunizar aos alunos experiências diversificadas e complementares, visando a redução das desigualdades de aprendizagem e das dificuldades de aprendizagem também. Maravilha, professores. Então, nesse momento, né, nós estamos falando dessas experiências de leitura
e da ampliação da proficiência leitora dos nossos estudantes, que requer aí um conhecimento, né, conhecimentos muito específicos na sua vida de estudante, tá? E que é preciso proporcionar para ele das mais variadas formas, tá? Falando da complexidade dos gêneros textuais na sala de aula, né, a gente vem aqui lembrar que na pauta de etapa que vocês assistiram na semana anterior, né, lembrando dessa pauta, vamos apresentar a seguir algumas sugestões de como trabalhar os níveis de complexidade dos gêneros textuais desenvolvidos nessa formação. Então, são algumas sugestões que nós daremos, né, a partir de algumas reflexões e a partir de critérios, né, disponibilizados e indicados na plataforma CAED, né, que é a plataforma que produz aí as avaliações que nós estamos fazendo, as avaliações digitais, tá? Bom, como trabalhar esses níveis de complexidade dos gêneros textuais na sala de aula, né? Quais são algumas reflexões e algumas sugestões para que esse trabalho ocorra? E trazemos aqui alguns apontamentos, né, de Chanelis e Doss, que fazem algumas reflexões e dão sugestões, acho que bastante importantes para esse trabalho, tá? Então, em razão dos níveis de complexidade dos gêneros textuais, nós vamos apontar aqui algumas possibilidades de ensiná-lo na escola, como eu disse, tendo por base os estudos voltados aí, ou feitos por Chanelis e Doss. Então, é possível, né, a partir dessas sugestões, ensinar os gêneros textuais orais e escritos, bem como permitir que os estudantes expressem-se oralmente em situações públicas, escolares e extraescolares. Então, trazer experiências para que os alunos possam vivenciar os gêneros textuais, tanto escrito quanto orais na escola, é de extrema importância. Deve-se propiciar na escola múltiplas ocasiões de escrita e de fala, além de criar contextos de produções precisos, de modo a orientar os estudantes para atividades e exercícios múltiplos e variados que sejam contextualizados com a sua vivência. Tais práticas pedagógicas permitirão aos estudantes apropriarem-se dos elementos constitutivos de cada gênero, e aí nós estamos falando mais das questões linguísticas e estruturais do gênero, né? Que se a gente faz ou trabalha com práticas pedagógicas que são realmente contextualizadas e dentro de uma realidade do aluno, ele vai ter mais apropriação desse gênero e vai conseguir entender melhor sua estrutura. A sequência de atividades é fundamental, pois engloba um conjunto de aulas que permite a organização das atividades escolares de maneira sistematizada, tendo por foco o gênero ou os gêneros textuais a serem produzidos ao final dessas práticas pedagógicas. Continuando nessas sugestões, né, de como trabalhar os níveis de complexidade dos gêneros em sala de aula, né, podemos pensar também que durante as atividades e a partir das coletas de evidências, o professor faz uma avaliação das dificuldades do conhecimento dos estudantes relativos a determinado gênero para, em seguida, planejar diversas atividades e exercícios que lhe permitirão dominar o gênero escolhido. Então, essas atividades planejadas, em que o professor avalia, colhe evidências dos níveis em que o aluno está, permitirão ao professor desenvolver novas atividades e planejar exercícios para que o aluno cada vez mais domine esse gênero textual, seja ele qual for. Essas atividades deverão ser realizadas de maneira modular, o que permitirá ao professor observar as dificuldades e as descobertas de cada estudante durante o processo de ensino-aprendizagem com o gênero. Além disso, o conjunto de aulas permite aos estudantes construírem novos conhecimentos e interagirem socialmente com os colegas por meio das atividades propostas, angariando para si repertório linguístico sobre o gênero, entendendo a sua estrutura e organização. Tá? Continuando ainda, né, nesse como trabalhar os níveis de complexidade dentro da sala de aula, né, essas atividades devem ser elaboradas a partir das dificuldades e necessidades particulares de cada estudante, visando assim a construção do conhecimento, né. Pensar, então, em situações em que o professor possa, a partir daquilo que é planejado, a partir daquilo que é proposto, planejar as suas atividades, pensando em cada aluno, né, lembrando sempre, né, professor, que o professor conhece a sua turma, conhece o perfil de cada uma e sabe
a maneira como pode trabalhar aí com cada uma delas, tá? Para a produção final, depois da realização de variadas habilidades que compõem gêneros textuais específicos, os estudantes terão adquirido conhecimentos para a produção textual, oral ou escrita, tá? E, a partir da elaboração, revisão, reescrita e socialização do gênero textual proposto, o professor terá subsídios para verificar se os estudantes progrediram e construíram conhecimentos suficientes para colocarem em prática no cotidiano deles esses textos estudados. Maravilha? Aqui, professores, nós temos, então, o quadro de aulas da sequência de atividade 7, tá? Junto com a habilidade essencial que é proposta nessa sequência de atividades. A habilidade essencial é a seguinte: analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Nesse sentido, né, professores, dessa forma, propõe-se o estudo dos efeitos de sentido produzidos por diferentes recursos linguísticos, no caso, com base nos textos argumentativos. Na integração dentro da própria área de conhecimento, aí, linguagens e códigos, a adoção de metodologias ativas para os estudos da semiose favorece a agência dos jovens, que passam a se implicar nos processos de aprendizagem do conhecimento. Ao estudar uma determinada semiose, o estudante poderá analisar usos em diferentes contextos e práticas e sintetizar suas descobertas de diferentes formas. Em colaboração com outros componentes, você, professor, poderá aprofundar e aprimorar seus registros, resgatar e sistematizar conhecimentos que vêm sendo construídos desde a etapa de escolarização anterior, assim como ampliá-los, com reflexão sobre a progressão nessas aprendizagens. As metodologias ativas são favoráveis para essas práticas e nós podemos pensar aí, dentre elas, a sala de aula invertida, o trabalho em ilhas, a rotação por estações, não é? E tantas outras metodologias que poderão ser usadas. Sempre lembrando que são sugestões, tá, professores? Para tanto, atitudes como a coleta de evidências, que já foi visto anteriormente, né, quanto ao nível de leitura dos estudantes e a identificação de elementos que indiquem a complexidade dos gêneros textuais com os quais vamos lidar, por exemplo, podem nos direcionar em relação às escolhas que faremos para aplicar as atividades da sequência de atividades 7. O professor conhece a turma, né, e vai saber aí como lidar melhor e quais atividades propor melhor para que a turma possa se desenvolver dentro dessa sequência de atividades, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho das aulas 5 e 6, que é a produção da primeira versão do texto do artigo de opinião. Essas aulas têm os seguintes objetivos: produzir o texto de opinião, dissertativo e argumentativo, tendo como base o levantamento de argumentos listados em plano, e articular mecanismos linguísticos estudados, além de assegurar a qualidade redacional na modalidade escrita da língua. A proposta é a seguinte: cada estudante, nessas aulas especificamente, você redigirá a primeira versão do texto de opinião ou artigo de opinião. É sempre bom lembrar que a proposta já foi feita em aulas anteriores, né? O tema para a produção desse artigo de opinião, professor, é doar sangue é um ato de amor, tá? É um tema polêmico, e aí nós vamos falar um pouquinho das características desse gênero, né? Que como é que a gente pode desenvolver essa primeira versão? Então, assim, a primeira versão será sempre alvo de mudanças, ela não é prontamente construída e já finalizada, né? Seria importante, então, promover a oportunidade em aulas anteriores para a exploração de elementos importantes na construção do artigo de opinião a partir dos seguintes movimentos. Então, antes de chegar nessa aula, utilizando as aulas anteriores, a gente pode pensar no seguinte: primeiro, apresentar a polêmica em torno da temática proposta, que é doar sangue. Segundo, apresentar a contextualização do tema, das diferentes possibilidades de posicionamento do produtor do texto. Terceiro, explicitar mecanismo para a construção dos argumentos. Quarto, aprofundar a discussão acerca das possibilidades de argumentação em posições distintas, mostrando razões, fatos, dados e provas concretas para defender e ou refutar ideias contrárias a uma tese. E quinto, fazer o encerramento da discussão, indicando possibilidades para fechamento do texto, inclusive com proposta de intervenção. Então, são passos que
importantes a serem dados para a construção desse artigo de opinião, que vai desde a discussão do tema, da adequação ao tema e etc., até discutir uma proposta de intervenção que seja realmente adequada para esse movimento, tá? E aí, a gente pode pensar que esse gênero, depois de construído, ele pode vir a ser socializado com os colegas, né? Lido em sala de aula, o professor pode fazer uma análise dele, construir movimentos a partir do texto que o aluno produzir, tá? E na socialização dos textos, depois de revisado, além de valorizar o trabalho do estudante, né, essa socialização, ela promove a oportunidade de práticas de compartilhamento de diferentes pensamentos, diferentes maneiras de ver o mesmo tema, o que contribui para a ampliação do posicionamento crítico dos estudantes, tá? Então, a socialização é de extrema importância, né? Não é só a produção, socializá-la também vai ser importante. Então, nessas aulas 5 e 6, que é a produção da versão do meu texto, ela já vem, é importante que ela seja construída desde as aulas 1, 2, 3, 4 e 5, 3 e 4, tá? E esse percurso formativo, né, das aulas 1 a 4 e depois a 7 a 8, que nós vamos falar agora, tá? Então, na aula 1, sistematizando esse percurso aí da sequência de atividades 7, né, nós temos a língua e funcionamento. Nessa aula 1, nós temos a sensibilização e levantamento de conhecimentos prévios acerca da língua e linguagem por meio da leitura de textos multissemióticos. Lá na aula 2, nós vamos falar de articulações linguísticas, que refere-se ao estudo das articulações linguísticas responsáveis pela coesão textual e acerca de como a coesão e a coerência favorecem a construção dos sentidos no texto. Tá? Na aula 3, vamos falar de estabelecimento de conexões, que é a análise dos efeitos de sentido dos conectores e tempos verbais e estudo das características dos gêneros textuais argumentativos. Na aula 4, vamos falar da planificação do artigo de opinião, isso é, um planejamento do artigo de opinião a partir da coleta de informações acerca do tema proposto, que no caso é doação de sangue, e o professor pode usar aqui discussões variadas, né, acerca de várias situações, trazer novos textos, né, textos que motivem, projetar vídeos e etc., para que essa discussão seja robusta mesmo e permita a construção do texto nas aulas 5 e 6. Lá na aula 7, fazer a revisão do artigo de opinião. Essa revisão linguística e textual da própria produção por meio de rubrica relacionada com os aspectos do gênero textual artigo de opinião. E lá na aula 8, não compartilhamento das produções e criação de gráficos com indicação de percentual de opiniões diferentes quanto à doação de sangue. Então, lá na aula 8, a gente faz essa socialização, esse compartilhamento de informações e dá para fazer um levantamento dos alunos que querem, que não querem, que apoiam, que não apoiam a doação de sangue. Não é? Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho da sequência de atividades 8. Aqui, na sequência de atividades 8, nós temos o quê? A seguinte habilidade: compreender e analisar os processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentais em função de interesses pessoais e coletivos. Tá? Nessa sequência de atividades 8, ela se refere à compreensão e análise de diferentes discursos, também compreendidos como atos de linguagem, e implica a identificação dos atores envolvidos na produção e veiculação dos diferentes e diversos gêneros textuais, além de propiciar a reflexão sobre a intencionalidade dos atores e suas escolhas, o reconhecimento dos recursos multissemióticos utilizados na produção, edição e veiculação de discursos e os efeitos de sentido que produzem, a avaliação de como as escolhas realizam valores pessoais e coletivos, de modo a possibilitar práticas de linguagem cada vez mais informadas e críticas nos diferentes campos de atuação. Tá? Então, nós temos 8 aulas também aqui na sequência de atividades 8, conforme o quadro aí a seguir. Tá? Bom, aqui, professores, né, nós temos nessa sequência de atividades 8, né,
essa tabela, que ela vai falar da finalização da tarefa, aqui na aula 5, né? E aqui nós temos o seguinte, nas aulas da sequência de atividades 8, do material Aprender Sempre, sugere-se que os grupos organizados nas aulas anteriores, à aula 5, façam as apresentações dos seminários que serão planejados e construídos, né, seguindo o roteiro indicado. Quem são os atores envolvidos na produção e veiculação dos textos lidos pelo grupo, qual a intencionalidade dos atores e suas escolhas, que recursos múltiplos semióticos foram utilizados na produção, edição e veiculação de discursos, e os efeitos de sentido que produzem, e qual o posicionamento do grupo em relação à temática escolhida pelo grupo para ser desenvolvida no seminário. Tá? A aula 5 sugere que, após o encerramento das apresentações, sejam retomados os pontos observados durante esse momento, visando a sistematização das ideias e conhecimentos adquiridos relacionados aos fatores de textualidades em diferentes gêneros textuais. Para chegar até a aula 5, os estudantes percorrem um caminho um tanto longo, uma vez que farão estudos em diferentes gêneros textuais e, por isso, a aula 5 terá um peso considerável no desenvolvimento da habilidade essencial que foi lida, né, e da coleta de evidências em relação à proficiência leitora dos estudantes, já que lidarão com fatores de textualidade em diferentes gêneros textuais durante a preparação do seminário. Professores, reiteramos a importância do seu papel na mediação para que o seminário apresentado em aulas anteriores, a aula 5, seja uma oportunidade para ampliação da proficiência leitora dos estudantes e que não seja apenas uma aula expositiva dada pelos participantes, que haja uma interação, uma integração e uma proposição importante para um aumento do repertório linguístico, cultural dos alunos, tá? Todas as aulas anteriores à aula 5 exigem divisão de trabalho e ele precisa ser altamente colaborativo, de forma a promover a integração entre os diferentes assuntos, o tema central e os conceitos estudados anteriormente para estabelecer relações e diálogos e efetiva aprendizagem. Maravilha? Sistematizando o percurso formativo aqui da sequência de atividade 5. Na aula 1 nós temos... ela está relacionada com o estudo dos fatores de textualidade e a importância deles para a recepção dos textos de diferentes gêneros textuais. As aulas 2 e 3, que é a organização do seminário em si, estão direcionadas à organização coletiva do planejamento do seminário a partir da seleção de textos que retratam opiniões e interesses coletivos. A aula 4 vai iniciar os trabalhos, né, do seminário, que é a apresentação de grupos, né, de alguns grupos do seminário. A aula 6, porque a 5 é a sistematização, né, ela será direcionada a desenvolver a capacidade de síntese e análise de pretensões implícitas e explícitas dos textos. E na aula 7, a realização de pesquisas de opiniões para a elaboração de questionários visando a coleta de dados que sustentarão a produção de um artigo de opinião. E a aula 8, planificar e textualizar o artigo de opinião. Maravilha, professores. Vamos agora para o nosso terceiro momento. Nesse terceiro momento, professores, nós vamos propor uma experiência de aprendizagem baseadas aí na sequência de atividades 7 e 8, tá? E falar um pouquinho sobre os desdobramentos do planejamento da TBC. Professores, em função dos gêneros textuais apresentados na sequência de atividades 8, apresentamos alguns exemplos de experiências leitoras que podem extrapolar as atividades já indicadas no material. Elas são apenas exemplos de experiências que poderão contribuir de forma efetiva para ampliar a proficiência leitora, valorizando o protagonismo e a criticidade dos estudantes. Essas experiências podem ser aplicadas de forma coletiva, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Uma dessas, a que nós propomos aqui para vocês é a produção de um e-book com artigos de opinião. Para a produção desse e-book com artigos de opinião, com o objetivo de organizar um compilado de textos desse gênero textuais coletados a partir de pesquisas em diferentes jornais impressos ou online, com temáticas diversas, de interesse coletivo na comunidade e em que os estudantes vivem, visando a oportunidade que eles continuem os estudos acerca de elementos de textualidades em gêneros textuais argumentativos a partir de artigos de opinião que trazem de problemáticas da atualidade.
Essa atividade poderá ampliar as leituras de obras literárias e incentivar a produção de textos dessa natureza, além de incorporar esse gênero textual no cotidiano dos estudantes, permitindo a produção colaborativa e o desenvolvimento das competências comunicativas e autonomia criativa, mas também incluir áreas do conhecimento de modo que a temática selecionada possa ser trabalhada por outros componentes e a partir de um projeto interdisciplinar. Maravilha? Falando ainda dessas experiências de aprendizagem, né, na sequência de atividade 7, nós trazemos aqui para vocês algumas sugestões de como as áreas poderão aí ser utilizadas para essa produção do e-book, né? Então, é necessário que nós pensemos que todas as áreas podem contribuir e podem estar atentas de alguma forma, né, mobilizando conhecimentos, contribuindo de alguma forma dentro das suas temáticas, dentro dos seus conteúdos, para a produção desse e-book, tá, professores? Então, eu sugiro que vocês façam a leitura atenta aqui, né, dessas contribuições para que possa ser desenvolvidas aí essa produção desse e-book. Outra experiência de atividade que nós trazemos aqui, na sequência de atividade 7, né, é um seminário para fomentar a prática leitora, tendo em vista a integração entre as atividades das propostas na sequência de atividade 7 e 8, né? Então, em função dos gêneros textuais apresentados na sequência de atividade 7 e 8, apresentamos alguns exemplos de experiência leitora que podem extrapolar as atividades já indicadas no material. Elas são apenas exemplos de experiências que poderão contribuir de forma efetiva para ampliar a proficiência leitora, valorizando o protagonismo e a criticidade dos estudantes. Essas experiências podem ser aplicadas de forma coletiva, envolvendo todas as áreas do conhecimento, tendo em vista a integração e as atividades propostas na sequência de atividades 8. Propomos a seguinte experiência de aprendizagem com o gênero seminário, isto é, a produção de um seminário a partir das atividades relativas à organização do e-book proposto anteriormente, como experiência de aprendizagem com o gênero textual artigo de opinião, ao final da aplicação da sequência de atividade 7, tá? Anterior a essa que nós estamos propondo, tá? Muito bem. E esse seminário, né, para produzir um seminário nessa sequência de atividades, né, todas as áreas do conhecimento podem ser envolvidas na produção deles, né, com planejamento de procedimentos de escuta, e participação em exposição oral, organização de apresentação de maneira a possibilitar a compreensão da audiência, escolha de procedimentos de planejamento, produção e revisão de exposição oral e utilização de recursos midiáticos que contribuirão com a exposição de etapas relativas à própria produção do e-book, como nós já sugerimos. Maravilha, professores? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre desdobramentos para a TPC, falando de 3 etapas desse desdobramento. Então, na primeira etapa, a orientação aos professores, né? Então, após assistir aos vídeos da formação de etapa e da formação ano-série da sequência de atividade 7 e 8, fazer anotações em diário de bordo, caderno, folhas avulsas sobre os principais pontos dessas formações. Em seguida, refletir e trocar suas impressões com professores do componente de língua portuguesa acerca do tema central, o percurso de leitura dos gêneros textuais e a formação do leitor crítico no ensino médio, discutir juntamente aos professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos, relativos aos níveis de complexidade dos textos, bem como se os níveis de proficiência leitora contribuem para o planejamento das aulas da sequência de atividades 7 e 8 na TPC. Numa segunda etapa, lá nos desdobramentos para a TPC, verificar se as aulas da sequência de atividades 7 e 8 foram selecionadas de maneira a atender às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes, examinar se as propostas de exploração dos níveis de complexidade dos gêneros textuais da sequência de atividades 7 e 8, assim como as reflexões acerca das experiências de aprendizagem para ampliar a proficiência leitora dos estudantes, estão articuladas com os processos de ensino-aprendizagem de forma interativa, tendo os estudantes como centro da aprendizagem. E numa terceira etapa, aí nos desdobramentos da TPC, refletir se os estudos das habilidades essenciais relativos aos anos série contribuem para a organização dos gêneros textuais predominantes da sequência de atividades 7 e 8, de maneira a promover nos estudantes o avanço no percurso interativo
de ensino-aprendizagem mais significativos, e elaborar o planejamento na TPC, observando os aspectos teóricos e metodológicos e também as sugestões de análises nas aulas selecionadas da formação ano-séries. Sistematizando o que vimos nesse encontro, professores, né, nós promovemos a reflexão acerca da complexidade dos variados gêneros textuais, selecionados na sequência de atividades 7 e 8, que potencializam a formação do leitor crítico no ensino médio. Examinamos atividades da sequência 7 e 8 do Aprender Sempre, com foco nessa complexidade dos gêneros textuais, e propusemos a experiência de aprendizagem por meio de gêneros textuais, com base na sequência de atividades 7 e 8, a serem discutidas aí nos desdobramentos de planejamento da TPC. Conte para nós o que achou ou o que está achando das formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022. A sua participação foi e é importante demais para nós, porque sem você isso não seria possível. Então, a sua opinião é importante, né? Acesse aqui o QR Code ou o link que está abaixo e participe da enquete dando a sua opinião. Essas são nossas referências e eu vou descompartilhar aqui para me despedir de vocês após esse nosso bate-papo. Professores, quero agradecer novamente a participação de todos, por estarem contribuindo e participando das nossas formações. Assistam aos vídeos anteriores e o nosso muito obrigado por sua participação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Valeu.